Muito bem, olá você que está me assistindo, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos do curso de Equações Diferenciais. No vídeo de agora nós vamos tentar resolver mais um tipo especial de equação de segunda ordem que pode ser reduzida a uma equação de primeira ordem. É algo muito semelhante ao que nós fizemos no vídeo anterior, tá certo? Agora, a equação de segunda ordem que nós vamos tentar resolver são aquelas que têm a seguinte cara: y2 é igual a uma função que depende de y. No primeiro vídeo dessa série, nós pegamos y2 e supomos que era igual a uma função que dependia de x. Depois nós pegamos uma equação do tipo y2 igual a f de x, y', ou seja, a função f dependia de x e da derivada. Agora, a função f vai depender de y, pura e unicamente de y. Tá? Então, nós queremos resolver equações deste modelo aqui, y2 igual a f de y. Certo? De novo, nós vamos querer reduzir ela a uma equação de primeira ordem. Esse vai ser o nosso objetivo. Então, vamos lá. Considere, então, uma equação de segunda ordem desse tipo aqui e observa que a nossa função f, nesse caso, ela não depende da variável independente x e também não depende da derivada de y. Ela depende só da função y que nós estamos procurando. Uma equação desse tipo, ela também pode ser resolvida se você fizer a seguinte substituição. A variável v, a troca de variável que nós vamos fazer, é v igual a y'. Ou seja, a substituição que nós vamos fazer é a mesma substituição que nós fizemos na EDO do tipo anterior. Tá? Quando você faz isso, o que você tem? A derivada de v em relação a x é a derivada segunda. Muito bem. Se essa é a derivada segunda de y em relação a x, você vem aqui na sua equação original e faz a substituição. O que você vai ter, então? Que a derivada de v em relação a x é uma função que só depende de y. Agora, dá uma olhada nessa EDO aqui. Essa EDO, no lado esquerdo, você tem uma função, uma derivada, que está em função, que está escrita em função de x. Ou seja, é a derivada de v em relação a x. Então, essa função do lado esquerdo, ela depende de x, da variável independente x. Já o lado direito, ela é uma função que depende de y. Então, o que nós vamos ter? Esse tipo de equação é complicado de resolver. Porque a derivada está em função de x, tem a derivada de v em relação a x, mas a função do lado direito está em função de y. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos tentar substituir a derivada de v em relação a x por uma derivada de v em relação a y. A derivada de v em relação a y vai ter que aparecer. Como que isso vai aparecer? Vamos lá. Nota, lembra que v é a derivada de y em relação a x? Como v é a derivada de y em relação a x, então v pode ser vista como uma função de y. Porque a derivada é uma função. V é a derivada de y. Então, v é uma função de y. E o y é uma função de x. Então, o que nós temos? Nós temos v dependendo de y dependendo de x. No final das contas, v depende de x. E como é que eu calculo, então, a derivada de v em relação a x? Se v depende de y e y depende de x. Aplico a regra da cadeia. A regra da cadeia fala que, nesse caso, a derivada de v em relação a x é a derivada de v em relação a y e multiplica a derivada de y em relação a x. Mas quem é a derivada de y em relação a x? É a própria y'. Mas quem é y'? Y' é v. Então, o que eu acabei de fazer? Eu escrevi a derivada de v em relação a x como sendo o produto da derivada de v em relação a y vezes a função v.
que eu vou fazer agora? Eu vou substituir essa derivada de v em relação a x, eu vou substituir aqui nessa equação 2. Ou seja, eu vou trocar o lado esquerdo dessa equação por esse produto aqui. O que eu vou obter, então? V, que multiplica a derivada de v em relação a y, é igual a f de y. Agora sim está melhor. Apareceu a derivada de v em relação a y. Ela apareceu. Então, essa equação aqui eu posso resolver agora. E que tipo que ela é? Observe, é uma equação de primeira ordem. Só tem a derivada primeira aparecendo aqui. Então, ela é uma EDO de primeira ordem e ela é separável. Por que ela é separável? Porque aqui do lado esquerdo só tem v. É a função v que multiplica a derivada de v em relação a y. E do lado direito aqui só tem y. Então, isso é uma função, essa é uma EDO separável na variável v. Como é que eu consigo encontrar essa função v? Ora, nós já vimos como que resolve equações separáveis. Como é que você resolve ela? Como é que você determina esse v? Você integra essa função v aqui que está aparecendo em relação a v, tá? Igual a integral disso daqui em relação a y. Isso daqui, essa primeira integral fica assim, v quadrado mais uma constante. A segunda integral aqui vai ficar uma antiderivada da f minúscula em relação a y mais uma constante C2. Passei esse C1 para o outro lado, só fiz isso. Estou tentando isolar v. Então, eu tenho v quadrado igual a antiderivada de f em relação a y mais uma constante, e isso tudo é v quadrado. Extrair a raiz quadrada de ambos os lados e eu encontrei quem é v. V é mais ou menos a raiz de uma primitiva, de uma antiderivada de f minúscula em relação a y, mais uma constante. Feito isso, e lembrando que o y' é igual a v, então você tem que y' é igual a v, que é igual a mais ou menos a raiz de uma antiderivada de f minúscula em relação a y mais c. E aí você determina quem é a função y por uma mera integração. Tá? Aqui está faltando um sinal de igual, tá? Aqui está faltando um sinal de igual. Então, y' é igual a mais ou menos essa raiz quadrada aqui. Vamos a um exemplo para ficar mais claro? Vamos lá. Vamos resolver essa EDO aqui. Ó. y2 é igual a menos 4, y elevado a menos 3. E eu estou supondo aqui que o y é maior que 0. Nesse caso, quem vai ser a nossa função f minúscula? Nossa função f minúscula vai ser menos 4 que multiplica y elevado a menos 3. Observe, essa função aqui do lado direito, ela não depende do x e ela não depende de y'. Ela só depende de y. Tá? Que mudança de variável que eu vou fazer agora? Eu vou chamar a derivada primeira de y, eu vou chamar de v. Quando eu substituir na minha equação, né? Ó, lembra disso daqui? Ó? Lembra que nós chegamos nisso? Então, vamos chegar nisso aqui também. Ó. V que multiplica a derivada de v em relação a y é igual à função f minúscula que só depende de y. Tá certo? Muito bem. Isso aqui é uma equação separável. Isso aqui é uma equação separável que nós já sabemos resolver. Como que se resolve ela? Como que se encontra a função v? Então, você integra v em relação a v igual a integral disso daqui em relação a y. É assim que você encontra a variável v. Então, vai ficar, ó, o lado direito fica v quadrado mais c1, o lado esquerdo fica v quadrado mais c1, o lado direito fica menos 4, que multiplica a integral de y elevado a menos 3 em relação a y. Então, você soma um no expoente e divide. Tá? Então, vai ficar y elevado a menos 1 sobre menos 2. Aqui você faz a simplificação. Menos 4 dividido por menos 2 dá 2, que multiplica y elevado a menos 2. E esse C1, essa constante C1, você passou para o outro lado. Então, fica v quadrado igual a isso daqui. Y elevado a menos 2, você pode escrever como 1 sobre y quadrado. Então, 2 que multiplica y a menos 2 fica 2 sobre y quadrado.
Diferença de duas constantes é uma nova constante. Então, eu chamei essa constante de C minúsculo. Tirei o mínimo aqui. Aqui eu tirei o mínimo. Então, vai ficar 2 mais C que multiplica y quadrado sobre y quadrado. Extraio a raiz de ambos os lados. Extraio a raiz. Né? Então, vai ficar mais ou menos a raiz quadrada desse bolho aqui. E esse denominador, como ele está ao quadrado, quando eu extrair a raiz, vai ficar só y. Isso porque eu estou supondo que o y é maior que zero. Se eu não tivesse essa informação, eu teria que colocar módulo de y. Tá? No denominador apareceria módulo de y. Mas como eu estou supondo que o y é maior que zero, a raiz quadrada de y quadrado é o próprio y. Pronto, achei quem é a minha função v. Minha função v é mais ou menos a raiz quadrada de 2 mais cy quadrado dividido por y. Como eu sei que v é igual a y', o que eu tenho então? Que y' é essa fração aqui. Como é que eu obtenho y'? Passo esse y para o outro lado multiplicando, essa raiz eu passo para baixo dividindo, multiplico em cruz, né? Então vai ficar isso daqui igual a mais ou menos 1. Agora sim, essa é novamente uma equação diferencial de variáveis separáveis. Do lado direito só tem y, do lado direito só tem uma função que depende de x. Ah, mas é a função constante. Não tem problema, pode ser a função constante, ela está dependendo só do x. Tá? Então, pelo que nós já vimos, como que você determina y? Então, você integra essa função aqui em relação a y, iguala a essa função aqui, a integral dessa função em relação a x. Isso daqui é equivalente a... Qual é a integral disso daqui, desse lado esquerdo? É essa função aqui, mais uma constante C4. E a integral do lado direito é mais ou menos x, mais uma constante C5. O que eu vou fazer agora? Esse C4 eu vou passar para o outro lado com sinal de menos, então vai ficar isso daqui. Esse C que está dividindo, eu vou passar para o outro lado multiplicando. Então vai ficar essa raiz quadrada é igual a esse produto. Vou distribuir aqui, vai ficar mais ou menos C que multiplica x. E essa C maiúscula que está aparecendo aqui é C5 menos C4 que multiplica C. Isso é uma nova constante. Isso é uma nova constante. O que eu faço agora? Elevo ambos os lados ao quadrado, então essa raiz quadrada aqui desaparece, e o lado direito vai ficar isso daqui ao quadrado. Passo esse menos 2 para o outro lado, e vou obter que cy ao quadrado é igual a isso daqui. Vou passar agora o c dividindo e vou extrair a raiz quadrada. Então, a minha função y que eu estava procurando é mais ou menos esta raiz quadrada aqui. Bom, como você pode ter percebido, esse tipo de equação diferencial de segunda ordem, ele é um pouquinho mais complicado de você resolver. Nesse caso que nós resolvemos aqui, tivemos que aplicar 2 vezes o método de EDO separáveis de primeira ordem, primeiro para encontrar V e depois para encontrar Y. De qualquer jeito, encontramos a nossa solução. Nesse caso aqui, nós conseguimos isolar. Tá? Conseguimos escrever ela explicitamente. Certo? Por isso, ficamos por aqui. Um abraço a todos e eu espero que vocês me vejam nos próximos vídeos.